Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal de relatos aqui no YouTube. E hoje eu trouxe relatos, né, como a gente tá vivendo esse momento de Copa do Mundo, eu achei que combinava muito se eu trouxesse relatos de estádio de futebol. Então vamos para o primeiro relato, né? E seja muito bem-vindo se você tá caindo agora aqui. E se por acaso você não me segue, por favor me segue, tá, gente? Tô dando meu suor aqui. Então bora lá. Coletânea de futebol. O que era aquilo no ginásio? Relato sobrenatural em estádio de futebol. Oi, me chamo Fulano. Prefiro não revelar meu nome verdadeiro nem de onde eu sou. Trabalhei por muitos anos nesse estádio de futebol e sempre fui muito apaixonado por esportes. Meu sonho era ser jogador, mas a vida acabou me levando por outro caminho. Em vez de estar lá dentro jogando, eu trabalhava nos bastidores, ajudando a preparar para os atletas. Fazia manutenções do gramado, limpeza de arquibancadas e cuidava para que o estádio estivesse perfeito para os jogos. Eu levava meu trabalho muito a sério, sempre fui daqueles que, se assumisse uma responsabilidade, ia fazer o possível para cumpri-la da melhor forma. E para mim, trabalhar justamente num estádio de futebol era a coisa que eu mais amava e fazia parte do meu sonho. Certa sexta-feira, meu parceiro de trabalho passou mal, então ele desapareceu, né? Então eu fiquei sozinho fazendo todo o serviço. No dia seguinte, haveria uma partida muito importante. Parte da tarefa dele era cuidar do gramado. Como ele não veio, precisei assumir tudo. Enquanto passava o equipamento para preparar o campo, ouvi um som que me chamou a atenção. Era um barulho de bola sendo chutada. A princípio não achei estranho, afinal estava num estádio de futebol, né? Talvez algum treinador estivesse terminando alguma atividade. Mas havia um detalhe: o horário não estava batendo. Não tinha ninguém ali, né? Os jogadores e comissões técnicas possíveis já tinham ido embora há muito tempo. E mesmo assim eu continuei trabalhando. Até que eu ouvi o barulho da bola sendo chutada de novo. Olhei em direção do gol e vi a rede balançando, como se alguém estivesse acabado de acertar o chute. Mas aí é que tá, não tinha ninguém, não tinha bola, não tinha nada. Nesse momento eu senti um arrepio e uma tristeza muito profunda, mas tentei ignorar, né? Pensei que talvez fosse o vento ou algo assim. Voltei para o meu serviço e algum tempo depois, enquanto eu verificava as arquibancadas, ouvi o apito. Logo em seguida, o som de uma torcida que ecoava de longe. Depois, outro chute e finalmente o gol. Eu estava inquieto, né? Corri os olhos pelo estádio inteiro. Mas, gente, não tinha nada, nenhuma pessoa. De onde estava vindo aquele som? Só que aquele silêncio estranho que existe em lugares enormes quando estão vazios, né? Aquele eco, quando a gente fala nesses lugares, é bem esquisito mesmo. Continuei a trabalhar porque eu queria terminar logo e que isso estava ficando muito estranho. Eu queria ir embora. Quando finalizei tudo, parei por alguns segundos antes de sair e dei uma última olhada no campo. Foi nesse momento que lá no gramado haviam 3 figuras: um treinador segurando um apito, um jogador e um goleiro. Eles pareciam estar treinando normalmente, como se estivessem ali, né, ao vivo, presos em uma repetição sem fim. Não falavam, não olhavam para mim, só repetiam os mesmos movimentos sincronizados. Mas o que mais me assustou foi a expressão deles. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, uma sensação de vazio, como se tivessem condenados a viver aquele momento para sempre. Fiquei parado sem conseguir acreditar no que via. Piscava os olhos para ver se eles sumiam, eles não sumiam. Na terceira vez que eu pisquei os olhos, eles sumiram. Seria impressão, e até hoje eu me pergunto o que foi aquilo que eu presenciei. Lembrando que depois desse relato, eu nunca mais vi nada parecido. Seria apenas uma impressão espiritual? Dizem que certos acontecimentos deixam marcas tão fortes em um lugar que acabam se repetindo, como numa gravação. Ou seriam fantasmas de verdade? Afinal, eu consegui ouvir o som deles. Bola, apito, gols, conversas, mas nunca interagiram comigo. Então, nesse momento, eu não sei explicar. Só sei dizer que aquela foi a experiência mais estranha da minha vida. E até hoje, quando eu entro em estádios vazios, lembro dos homens que pareciam presos naquele campo.
E esse foi meu relato. Espero que goste. Tenho muitas histórias de terror para contar. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada pelo seu relato. Provavelmente era uma impressão, né? Porque se fosse ali um fantasma, ele teria falado com você. De alguma forma, ele teria interagido com você. Como não houve uma interação direta, a gente costuma dizer que é uma impressão que fica no lugar. Porém, nem sempre é, tá? Eu acredito que você se conectou com o que quer que fosse, porque você também tinha o sonho de ser um jogador. Então aquela imagem apareceu para você porque você também compartilhava desse sonho. E tudo é energia, e é claro, a energia se conectaram. Mas seu relato é muito bonito. Eu gostei bastante, assim, você dizendo que teve que desistir do sonho. Mas nunca tá perdido. Quem sabe num próximo momento, numa próxima vida, você consiga realizar esse seu sonho, né? Muito obrigada pelo relato. E vamos para o segundo relato, que tá só assim. Estádio de futebol. Eu já tô com medo. Era um domingo chuvoso. No dia seguinte, haveria um jogo bem importante pela manhã. Olha, igual amanhã, Brasil e Japão, né? Ai, gente, tenha uma boa ciência. Olha aí, toda futebolística, né? Vamos lá, vamos torcer, né? No dia seguinte, haveria um jogo muito importante pela manhã. Então, meu chefe pediu para eu ir trabalhar, mesmo não sendo meu dia de serviço. O funcionário que deveria ter ido simplesmente abandonou o trabalho e foi embora até mais cedo, deixando toda a limpeza e preparação do estádio pela metade. E eu, como era o mais antigo ali, pensei, tudo bem, vou lá, trabalho desde que eu me conheço por gente, então faz parte, né? Ter ali um problema em família, foi o que eu pensei. Cheguei no estádio e comecei a arrumar ali o gramado, tirar os buracos, né? Preparando o jogo, preparando o local para o jogo, né? Foi então que eu ouvi a primeira vez. Psiu. Na hora eu não dei importância. Achei que fosse alguém, né, da administração chamando, algo assim. Continuei, né? Porque eu não tô vendo ninguém, vou continuar. De novo, depois assim, um atrás do outro. Poucos minutos depois, fizeram psiu. Dessa vez eu já comecei a ficar estranha e me correu um frio, né, na espinha. Parecia ser uma criança. Eu sentia que tinha alguma coisa atrás de mim, parecia ser um pouco menor e ser uma criança. E tentava chamar a minha atenção sempre. E daquelas que ficam fazendo graça mesmo, né? Enfim, então meu primeiro pensamento foi: quem deixou esta criança entrar aqui? Ignorei e voltei porque meu serviço precisava ser feito. Então, pela terceira vez, de novo, psiu. Aquela voz, aquela pessoa, aquela coisa estava brincando comigo, não é possível. Eu já irritado, fui até a administração, onde trabalhava um colega, né? Que eu vou chamar de Henrico. Cheguei e já falei assim: ô Rico, tira aquela criança de lá. Ela não para de me chamar. Já tô cheio de serviço, tá tudo atrasado. O outro funcionário faltou e esse menino fica me perturbando toda hora. Aí o Henrico me olhou e disse sem entender: que criança? Para de brincadeira, Henrico. Eu sei que tem uma criança lá no campo. Ele tá me chamando desde que eu entrei. Henrico ficou sério e me disse: mas não tem criança nenhuma. Naquele momento foi aí que eu me toquei. Era estranho, não tinha como aquela criança se esconder enquanto estava, né, passado pelo corredor que levava para a administração. Naquele momento, então, tudo pareceu fazer sentido. Então eu pedi para que ele ficasse lá comigo. Se chamar de novo, você também vai ouvir, disse assim. Ele aceitou, porque ele não tinha medo dessas coisas e nem acreditava. Voltamos para o gramado. Já sei onde vai terminar, quando eu não acredito, eu já até imagino. Voltamos para o gramado e continuamos trabalhando juntos, em silêncio. Não demorou muito e lá vem o psiu de novo. Os dois ouviram claramente. Henrique olhou para mim pálido, sem dizer mais nada, e saiu correndo em direção à guarita, né? A sala dele. Eu que vou ficar lá? Não, fui logo atrás. Ficamos lá esperando até que o nosso plantão acabasse. Quando apareceram, fomos embora imediatamente, não quiseram nem conversa. E ainda perguntaram: ué, mas vocês não estavam adiantando o serviço?
Inventamos lá que faltou luz, inventamos uma desculpa. Dissemos que tinha faltado luz, que a máquina tinha parado, mas na verdade é que nós simplesmente não conseguíamos voltar para aquele campo. Faltava terminar apenas a metade do gramado, essa era a parte boa. Mesmo assim, queríamos ir embora e até hoje nos lembramos daquele dia. Damos risada porque saímos correndo de um psil, mas ainda assim é assustador. E até hoje, quando o assunto surge, ninguém explica, nem eu, nem Henrico. Alguns funcionários mais antigos até acreditavam que podia ter sido o espírito de alguém que já trabalhou naquele estádio. Eu não sei dizer, só sei que, depois daquele domingo chuvoso, eu nunca mais fiquei sozinha naquele lugar. Se meu colega não ia, eu também não ia. Gente, que fofo a escrita dessa pessoa. Bom, eu acho assim. Esse foi o relato, tá? Já acabou. Que provavelmente tá só brincando mesmo. Pode ser uma criança ali, tirando com a sua cara. Ele viu que você. Talvez até tenha sido ele o motivo do primeiro, né? Da primeira pessoa ir embora. Foi ele, né? E eu fiquei pensando agora, será que não foi ele o motivo? Mas enfim. Então vamos lá para o terceiro relato. Peraí que eu só tô abrindo aqui. Tá, terceiro relato. Vai, colega, não veio, gente. Não veio o terceiro relato, veio em branco. Vamos pro quarto e o último, né? Porque o terceiro veio em branco. Então vamos lá. Oi, me chamo Fulano e esse não seria um relato de sete além, mas vai acabar virando. Ele já adianto. É uma história mais estranha que vivi em um estádio de futebol. Sou apaixonado por futebol. Esse era o tema, tá, gente? Não é uma história sobre sete além, mas vai virar. Então vamos lá. Sou apaixonado por futebol desde criança e meu pai sempre me levava nos estádios, praticamente todo fim de semana. Era nosso programa favorito. Eu devia ter uns 10 anos quando isso aconteceu. Gente, eu acho que eu mandei pra mim errado. Eu mandei o terceiro no lugar do segundo. Esse era o terceiro relato que eu me lembro de separar. Mas é assim. Então vamos lá para esse relato que não é exatamente de sete além, tá? Eu vi aqui que tem um erro nele, mas tudo bem. Sou apaixonada por futebol. Meu pai me levava ao estádio praticamente todo fim de semana. Era nosso programa favorito. E eu devia ter ali por volta de uns 10 anos quando isso aconteceu. Naquele dia estávamos no estádio lotado. Meu pai e eu conseguimos nossos lugares na arquibancada e ficamos esperando o jogo começar, né? Pouco antes da partida, o menino da minha idade sentou do meu lado. Ele sorriu e começou a puxar a conversa. Porém, eu era muito tímido, então só respondia ali o que era necessário e só. E de repente, sem motivo nenhum, ele olhou para mim e disse: "Seu time vai perder hoje." E sorriu. Na mesma hora eu respondi: "Não vai não. Vai nada." Então ele falou uma outra coisa que me arrepiou, mas só anos depois. Quando você levantar para ir pro banheiro, seu time vai tomar um gol. Querido, corre que é problema. Ele disse aquilo com uma certeza que parecia saber que ia acontecer. Eu achei que fosse aqui um tipo de brincadeira, sem graça, mas uma brincadeira. E o jogo começou. Eu tomei muito refrigerante naquele dia, eu lembro bem. E em um determinado momento eu não aguentei mais. Cutuquei meu pai e disse que precisava ir no banheiro. Dei tchau pro menino e enquanto voltávamos pelo corredor, o estádio inteiro explodiu em gols. Em gols não, em gritos. Era gol do time adversário. Quando voltamos aos nossos lugares, o placar estava aberto. E foi exatamente aquele gol que decidiu a partida. Meu time perdeu e na hora a única coisa que eu conseguia pensar nem era na perda do meu time, e sim no menino. Então eu procurei ele, mas ele não estava mais lá. Procurei por toda a arquibancada em desespero, porque eu queria perguntar, né, como que ele sabia. Mas ele parecia que tinha desaparecido. Na época eu achei que ele só tinha ido embora com a família dele, né? Mas anos depois eu ouvi essa história de uns funcionários do estádio. Segundo eles, existe mesmo essa lenda de um garoto que aparece sentado ali, né, durante o jogo
E ele conversa normalmente e sorri. E tem mais um detalhe. Ele sempre avisa qual time vai perder. O mais curioso é que dizem que o lado da arquibancada onde ele aparece sempre pertence à torcida que vai ser derrotada naquele dia. Alguns acreditam que é apenas coincidência, enquanto outros juram que o menino morreu ali muitos anos atrás. Ninguém sabe ali, ninguém entra num consenso sobre o que é. Nem os funcionários mais antigos conseguem explicar a origem da história. Até hoje eu não sei quem era aquele garoto, só sei que ele acertou, que saiu um gol e desapareceu sem que ninguém percebesse. Desde então, toda vez que vou no estádio, a primeira coisa que eu faço é olhar para o lado, na esperança de encontrá-lo ou na desesperança de não encontrá-lo nunca mais. Porque se ele estiver do meu lado, meu time vai perder. Achei fofo e eu só vou procurar aqui o outro relato, porque eu tenho certeza que tá aqui no meu e-mail. E já venho para contar o último relato, que esse seria o último, só que eu troquei. Enfim, vou pra cá, que já vem. Achei o relato que eu tinha perdido, porque eu sempre mando para outro e-mail e acabei mandando sem o corpo da mensagem. Então, bora lá. Oi, me chamo fulano, prefiro não dizer meu nome, nem de onde sou e nem onde esse estádio vai ficar. Sou torcedor desse time há anos e depois de muito tempo juntando, eu finalmente consegui dinheiro para realizar esse sonho de ir, né, até essa cidade famosa, né? Só vou dizer isso para vocês. Assistiu o jogo num estádio. Fui com a minha esposa e minhas duas filhas, que todas amam futebol. E chegamos ao estádio cedo mesmo. O clima era maravilhoso, ali tinha vários torcedores chegando e eu tava toda animada, né? Toda animada, perdão. Pois eu estava realizando o meu sonho, né? Quando ainda faltava bastante tempo para a partida, resolvi entrar assim que liberaram o acesso, né? Tudo completamente normal, até que decidimos subir a escadaria que levaria a gente para o nosso setor. Só que quando chegamos lá em cima, não tinha mais o estádio. Ficou, em algum momento ali da subida, tudo ficou bem silencioso. Ainda era o estádio, mas não era o estádio onde estávamos. As arquibancadas totalmente destruídas e parecia que o lugar estava abandonado há décadas. O concreto estava todo rachado. As plantas cresciam por todo lado. O gramado cheio de buracos. Não existia uma única pessoa naquele lugar. O silêncio era tão ensurdecedor que chegava a incomodar. Olhei para minha esposa e perguntei: como um estádio tão famoso pode ficar desse jeito? Ela respondeu e disse: mas a gente não tá onde a gente estava. E ela estava tão assustada quanto eu, né? Foi aí que eu percebi uma coisa estranha no meu pé. Desculpa. No meu pé havia uma gosma preta. Era grossa, escura e espalhada pelo piso. Nojenta. Só sei que aquilo me deu uma sensação muito ruim. Nossas filhas então começaram a chorar. Então eu peguei uma no colo, minha esposa pegou a outra e decidimos voltar por onde, né, nós tínhamos vindo. Refizemos exatamente o mesmo caminho, de onde parecíamos ter entrado. Parecia interminável quando finalmente encontramos uma nova porta e empurramos. E um clarão muito forte tomou conta. Por alguns segundos eu fiquei completamente sem entender onde eu estava. Quando a visão voltou, nós estávamos do lado de fora do estádio, na calçada, na entrada principal. Mas como era possível? Poucos minutos atrás, a gente estava nas arquibancadas. Como eu simplesmente poderia aparecer do lado de fora? E o mais estranho é que saímos por uma lateral que nem lembrávamos de ter visto antes. Tentamos voltar, mas nosso ingresso já havia sido validado. Naquele momento, então, o meu medo foi maior do que a minha vontade de assistir o jogo. Decidimos ir embora. Perdemos a viagem, perdemos o dinheiro, perdemos o jogo. Depois de dias, soubemos que houve uma confusão entre torcidas organizadas e algumas pessoas ficaram feridas. Até hoje eu me pergunto, será que por alguns instantes minha família entrou em algum lugar e sem perceber evitou de estar exatamente onde aquela confusão começou? Ou será que fomos para Sete Além? Nossa, essa história assim, ela é bem cheia de camadas, né? A primeira camada é que a gente trabalha tanto por um sonho e quando realiza não é exatamente aquilo, né? Quero uma coca. Mas é isso, gente. Eu acredito que foi mais um livramento, né?
Porque você veja, você saiu fora do estádio. Quando você vai para Sete Além, você retorna de onde você parou. Então, o certo seria você voltar ali para a região onde você estava, que eram as arquibancadas. E não foi o que aconteceu, né? Você passou para fora. Então, eu acredito que foi ali a espiritualidade te tirando dali. Talvez fosse acontecer algo mais sério com você ou com suas meninas, com sua esposa. Então, eu acredito muito assim em livramento. Isso acontece muito, tá, gente? Eu vou dar um relato extra. Aqui em casa tem uma mania de sumir coisas assim quando a gente vai sair. E eu fui sair um dia desse, né? E não tava conseguindo sair. Toda hora eu esquecia uma coisa, eu voltava. E, gente, parecia assim que eu tava com alguma coisa que me dominava, que eu não conseguia sair. Eu simplesmente esqueci como dirigia. Eu dirijo há 10 anos já. Não parece, sabe? Que eu sofro. Mas eu dirijo há 10 anos e eu simplesmente já esqueci completamente como dirigir, que pedal, apagou tudo. Você diz, ela é louca. Não, gente. Aí, pra piorar, eu tinha uma coisa pra fazer, eu fui fazer outra, que eu faço também todo dia, eu tinha que fazer as duas, né? E, gente, me atrasei pro segundo compromisso, porque eu fui fazer o segundo compromisso. Enfim, fui fazer outra coisa em vez de fazer o que eu tinha que fazer. E, gente, até hoje eu não entendo. Mas teve um detalhe que eu acho, assim, que foi parte do livramento, né? Quando eu tava passando, que eu sempre pego a pista, né, que vai dar nos lugares que eu ia. Então eu peguei essa pista e quando eu voltei tinha um acidente. Aí eu fiquei pensando, se eu demoro mais 10 minutos, se eu venho 10 minutos antes, era eu ali, né, no acidente, enfim, os carros tinham se chocado, mas não tinha ninguém morto não, gente. Mas, assim, era um prejuízo financeiro, não. Como é que diz? Era um prejuízo, assim, questão material, né? Que a vida também é importante, mas a material dói porque ela fica, né? E a vida também é importante, mas enfim. Ela fica remoendo ali no cartão de crédito, né? A material. Enfim. Então pra mim ali naquele momento foi um livramento e era como se eu tivesse esquecido tudo, sabe? E não é possível a gente esquecer de dirigir, andar de bicicleta ou qualquer coisa assim, não é possível isso, eu acho muito louco. E também aqui na minha casa teve uma outra história muito engraçada, era um show de rock que ia ter, né? Aqui em casa sempre tem dessas. E nessa época tem um primo irmão, né? E aí ele morava aqui, a gente morava, enfim. E aí ele queria esse show, a minha mãe já tinha dito pra ele não ir, todo mundo já tinha dito pra ele não, ele insistiu, né? Que ele ia. Beleza. Na hora dele ir, simplesmente a carteira com o ingresso some. E, cara, foi muito louco. Todo mundo. Tipo, eu era o quê? Tinha uns 10, 15. Não, tem menos. Eu tinha uns 8 anos. Todo mundo parou o que tava fazendo pra ir procurar esta carteira. Porque era um show tão exótico aqui na minha cidade que a gente queria ir, né? Ele queria ir, enfim. É que eu era muito criança, né? Não dava pra ir. Enfim. E aí ele queria muito ir. Gente, simplesmente não achamos a carteira. Ele tinha que sair 9 horas, porque a gente morava, tipo, longe ainda, né, da cidade. Então, ele tinha que pegar um ônibus e tal. E aí, o que aconteceu? A gente procurou a carteira, ele tinha que sair 9 horas, porque o último ônibus daqui saía 9 horas. E aí ele pegou, passou o horário, né, dele ir pra esse show. E, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Ali procurando, acho que foi a minha avó, ela tava até aqui. É que a minha avó tem mania de tocar nas coisas, tipo assim, apertar as coisas que ela, tipo, coisas que a pessoa não aperta, uma calça, por exemplo. Inclusive, aí, ela apertava, entendeu? E aí, ela apertando as roupas que estavam todas misturadas lá em cima da cama, ela achou a carteira. Aí todo mundo se olhou assim. É o quê? Ninguém entendeu nada, mas enfim, ele não foi no show. E depois a gente descobriu que teve assim arrastão, esse tipo de coisa que sempre acontece, né, nos shows. Mas ele tava livre, gente, ele não foi. E ele sentia essa culpa até hoje de não ter ido, né? Que era uma banda super famosa, não tô lembrando agora o nome, mas era super famosa. Ainda é, né? E ele não foi.
E mais um relato. Eu tenho muito relato de coisa perdida aqui, gente. Eu tenho um relato do meu primeiro óculos, que sumiu. Eu até contei no TikTok, só que meu TikTok foi banido. Acho que eu falei alguma besteira. E aí, eu sempre, tipo, deixo já o óculos. Justamente no quarto que sumiu a carteira, eu deixei meu óculos. Porque eu ficava lá embaixo, eu não gosto muito de usar óculos. E aí, eu deixei lá, né? Nesse quarto e fui fazer as coisas. E aí, quando foi 3 da manhã, eu resolvi buscar, que eu queria ler. E pra ler, pra mim, é difícil. E aí, eu peguei e fui atrás do óculos. Gente, não achei o óculos. Simplesmente não achei o óculos. Fiquei doida. No outro dia, né? Eu procurando com a minha mãe, a gente achou, tava em cima da cama. E não era possível ele estar em cima da cama, porque estaria ali, a gente teria visto. E tem muito relato aqui em casa de coisas que somem. Tem até... a minha avó tinha um relógio que era muito bonito, né? E ele passou 3 anos desaparecido. 3 anos. E um dia, um belo dia, assim, ele simplesmente apareceu em cima da cama. Embaixo da cama, assim, do colchão. E não era possível a gente não ter procurado embaixo da cama. Porque a gente passou 3 anos procurando ele e ele simplesmente desapareceu. Então aqui na minha casa some de tudo, gente. Tem coisa que eu nunca mais vi e nem vou ver. Tem algum portal aqui. Porque as coisas desaparecem e somem. Não sei se é... Não sei o que é. Mas geralmente elas somem. E quando é só pra dar susto, assim, pra te não ir em algum lugar, elas desaparecem. Então é isso, gente. Esse relato ficou grande, né? Porque... Ficou grande não, ficou até memorável, vamos chamar assim. Então, eu tô gravando aqui hoje, né? Porque já passou do meia-noite. É o Jogo do Brasil. Então, né? Espero que quem saiba fazer as mandingas aí faça, porque o Japão não tá pra brincadeira. Só vou dizer isso. Então, foi esses relatos. E muito obrigada por assistirem até aqui. E até a próxima.